Times autogeridos que atuam com estratégia. Então, vamos falar desses times, essas equipes, e como levar a ideia de estratégia para time. Aí eu preciso falar um pouquinho da liderança horizontal, que é o nosso trabalho, e para isso eu queria falar só um pouquinho de linha de administração, onde o Adrian faz esse apanhado. Se a gente for ver as escolas de administração, e se remetendo ao Peter Singer, de empresas que têm a capacidade de progressivamente aprenderem, ter essa perceptividade de aprendizado e uma linha de continuidade, no sentido de que uma organização ela continuamente precisa aprender. Então, ela aprende com o que está no seu mundo externo e aprende consigo próprio. E aí, a outra linha é o enxuto. Eu coloquei as palavras aqui em português, que são as linhas em inglês, que é do Lean, e que a gente tem no nosso imaginário como o modelo Toyota, como um exemplo maior disso, de forma de administração colocado de um ponto de vista, por exemplo, na produção dos seus automóveis, e como isso trouxe algo diferenciado para o mundo que os japoneses desenvolveram. Outra linha é uma empresa viva que tem uma longevidade, que aí no caso foi Ariel de Geus, né, que trouxe isso, no sentido de que uma organização ela se mantém de longo prazo, e aí, portanto, tem essa longevidade, ela é viva, então ela ultrapassa décadas de existência a partir do momento em que a administração, ou está dentro lá no sangue correndo nas veias dentro dessa organização, é uma organização que cuida das pessoas lá dentro. Então, cuidar da comunidade, e aí está o verso do Adrian, faz com que essa organização ela sobreviva durante muito tempo. Então, olhar para dentro. E nesse sentido, a liderança horizontal, com que a gente aplica através dos conhecimentos do Adrian Beck, a gente consegue conectar tudo isso e fazendo que uma organização aprenda, uma organização tenha caráter de melhorar os seus processos e se tornar enxuta, e que ela tenha longevidade através de uma resiliência e através da liderança horizontal, colocar o ser humano no centro, de tal maneira que ser humano e comunidade a gente possa atuar metodologicamente do ponto de vista de um olhar humano e de um ponto de vista de administração, de tal maneira que a gente tenha uma linha de continuidade. E aí a liderança horizontal tem esse tripé, biografia. As pessoas têm histórias de vida, né? Então é muito diferente de você se relacionar com uma pessoa que tem 59 anos, de uma mesma pessoa, uma pessoa na mesma idade, ou estou numa organização e tem lá um jovem de 24 anos, cheio de espinha no rosto, e quer outra geração, mas ali tem uma história de vida já naquela pessoa jovem. Eu tenho a minha história de vida, são encontros de histórias de vidas, debaixo de um guarda-chuva, de um encontro de história de vida de uma organização. Então, uma organização tem uma história de vida, que é a sua biografia, e ali dentro da organização, dentro daquele guarda-chuva, tem um monte de pessoas de diversas idades, com histórias de vidas diferentes, que elas estão no mesmo lugar. Então, levar em consideração as histórias de vida são importantes para a gente criar uma coesão. E para isso o IMOS usa de diálogo. O nosso CERN tem a questão da palavra diálogo. Vários clientes nos falam, puxa, vocês estruturam fortemente o diálogo. Sim, essa é a forma com que as pessoas encontram e fazem os seus entendimentos. E por outro lado também, se a gente olha a biografia, se a gente tem como referência o diálogo para fazer as pessoas se encontrarem, a gente tem que olhar para processos. Bons processos trazem bem-estar para as pessoas. Bons processos melhoram as pessoas. Maus processos pioram as pessoas. Maus processos fazem as pessoas ficarem doentes, né? Então, é muito fácil imaginar que se a gente tem processos que fluem, a saúde das pessoas estará bem, o ambiente estará bem. Então, a gente, consultores do IMO, cuida muito disso. E aí, nesse aspecto, a gente tem que pensar que é necessário cuidar da verticalidade. As organizações precisam ter verticalidade. E essa verticalidade, porque é como se fosse uma coluna central, uma espinha central dentro da organização, onde as pessoas se referenciam a elas, né?
E aí, dentro do âmbito da verticalidade, a gente tem duas palavras que comumente estão no mundo como aspectos de comando, então tem uma hierarquia, e é necessário ter uma hierarquia, e a gente tem também controles, é necessário ter controle. Se a gente imagina que a gente tem comando, se falta comando, é um caos absoluto. Agora, se tem comando demais, as pessoas ficam paralisadas, são polaridades. A mesma coisa de controle. Falta de controle vira um caos, vira uma bagunça, porque aí as pessoas não têm referência a que caminho que elas devem seguir, elas não são orientadas, elas não têm um direcionamento. E aí a falta de controle leva também a problemas severos. Agora, excesso de controle é um problema, porque torna excessivamente burocrático e você demanda mais energia a comando e controle e pouca energia onde as coisas acontecem. Isso é um problema das organizações. Agora, uma verticalidade equilibrada, ela é uma referência para todos dentro de uma organização e, portanto, daquela comunidade que vive dentro da organização, para elas terem elementos comuns que todo mundo segue. E o ideal é que esses elementos comuns surjam da pessoa. A gente pode ter uma postura vertical de chegar para algumas pessoas e falar: olha, vocês a partir de semana que vem farão isso a partir desse problema. É diferente de fazer uma pergunta que está num terreno da horizontalidade, que desenvolve as pessoas, é o seguinte: nós temos um problema, nós, todos nós. E aí eu queria perguntar para vocês como nós podemos resolver esses problemas juntos. E aí você faz as pessoas pensarem, você traz as pessoas para o diálogo. Esse está num terreno da horizontalidade. E aí você está desenvolvendo pessoas, as pessoas vão melhorando por causa disso. E a partir disso, desse grupo, dessas respostas, você pode criar alguns acordos e aí todo mundo, pô, a gente está acordado com isso, tá? Então aí você remete à verticalidade, fala, em cima desse acordo a gente cria uma norma, e aí uma norma surgido de um acordo, ele todo mundo segue. Assim como também, se eu tenho um problema externo, eu sou obrigado por uma legislação do poder público a colocar dentro da organização, eu pergunto às pessoas, galera, eu tenho um abacaxi, como descascamos o abacaxi juntos? Vamos descascar dessa forma. Uma vez que tenha um acordo nesse sentido, vira norma, todo mundo segue. E aí, nesse sentido, temos um caminho da horizontalidade, que é o encontro humano. Aí temos um cruzamento. A liderança está no centro dessas duas cruzes, da verticalidade e da horizontalidade. E aí, nesse sentido, como a gente está cuidando de pessoas sempre, é necessário que a organização ela cuide de valores humanos. Eu não posso esquecer que eu estou cuidando de pessoas, eu não posso esquecer de que essas pessoas têm sentimentos, eu não posso esquecer que as pessoas têm sofrimentos, eu não posso esquecer que as pessoas vivem desconfortos, que ela tem alegria, que as pessoas têm angústias, que as pessoas têm ansiedade, que as pessoas tomam remédio para a depressão, que tem pessoas ali muito motivadas e que gostariam de ter mais instrumentos para poder voar mais alto. E aí, nesse sentido, eu sempre tenho que cultivar valores humanos. E aí, cultivando valores humanos, quando eu melhoro processos, puxa, tudo vai fluindo. Valores humanos, melhores processos, tudo vai tornando melhor e mais produtivo, eu aumento resultados se eu cuido disso. Cuidar de pessoas, melhorar processos, estabelecer bons diálogos, e aí olhar para as histórias de vida das pessoas. Cuidar disso, que aí isso tudo contextualiza. O aumento dos resultados vem como uma consequência desse aspecto, né? E aí, nesse sentido, isso é ter um olhar para a individualidade, o ser humano na sua individualidade. Então, de um ponto de vista da liderança, essa pessoa existe enquanto individualidade, enquanto universo. E quando eu estou com ela, eu estou encontrando o meu universo com o universo dela. E uma vez que eu olho para essa pessoa dentro da organização, eu olho a sua biografia, que idade essa pessoa está? Como eu posso conhecê-la um pouquinho mais? Será que ela está com 30, 35 anos de idade? E como que ela se sente no trabalho? Como que eu posso ajudá-la cada vez mais? Como é que eu posso instrumentalizá-la cada vez mais? Será que eu posso melhorar o processo? E posso perguntar para ela do que você gosta de fazer, do que você não gosta, né? O que que você gostaria de fazer? Onde você na organização você gostaria de estar? A partir disso, se eu a ouço, ela cada vez considera estar em algo maior,
a vida dela tem sentido na organização. E eu estou exercendo uma liderança. E essa minha liderança faz com que, a partir do momento em que ela se sinta melhor e queira cada vez mais dentro da organização, ela desenvolva a sua própria liderança. E nesse aspecto, conflui para o trabalho de equipe. Eu, enquanto individualidade, e um grupo de pessoas que trabalha em coletividade. E aí a gente resolve essa situação das minhas necessidades pessoais, das necessidades dos meus colegas na minha equipe, no meu time, e da necessidade do algo maior que tem a ver com a organização, que serve a um cliente. Todos juntos voltados para as necessidades do cliente. E aí os programas IMO, eles são voltados dentro desse espírito. Temos uma organização, que ela é piramidal. Lá em cima, no alto da pirâmide, tem uma pessoa que ela pensa bastante, ela está pensando como está a minha organização, eu tenho problemas com a organização, o poder público está me atrapalhando em algo, mas eu tenho que responder a esse governo, o mundo está mudando, para onde que vai a minha organização, o que, que a gente vai fazendo de diferente? Ela fica pensando, pensando, pensando em soluções, tem pessoas que pensam com ela está num polo de ficar pensando, e ela tem uma liberdade decisória, um peso decisório de fazer algo, porque ela tem conhecimento de gestão. E aí, nesse sentido, no âmbito intermediário, tem pessoas que estão entre ela e lá na base que estão trabalhando. Então, tem pessoas que pensam, lá na base tem pessoas suando a cabeça para fazer, e no meio de campo, pessoas que conectam a alta direção com a média. Para quem está no alto da pirâmide, conteúdos do IMO voltado para o Master, para quem está nos aspectos decisórios. O outro programa é o Programa de Desenvolvimento de Líderes, voltado para quê? Para que essas pessoas tenham bons relacionamentos, habilidades de relacionamento. E o PIG Aprofundamento, que é voltado para a construção de equipes que tem a ver com o espírito IMO, que são as unidades gerenciais básicas, que a gente quer transformar em equipe, em time, né? E nesse sentido, então, sobre o PIG, a gente tem numa estrutura piramidal, e a gente está explicando aqui, tem alguém lá no alto da pirâmide, essa pessoa ela tem instrumentos de gestão que ela domina. Então, o que a gente faz no PIG? É ensinar instrumentos de gestão para todo mundo na organização, de tal maneira que a liberdade de pensar que essa pessoa tem lá no alto ou no grupo intermediário tem uma liberdade de pensar quem está na base ou na ponta. E aí, nesse sentido, a gente tem uma equipe que são as equipes autogerenciadas, então auto, si própria, gestão por si própria, e a partir disso a gente tem um time que tem a capacidade e a autonomia de, tendo instrumento de gestão, atuar a partir disso, junto a um painel de gestão à vista e outros elementos. Então, o que a gente faz no PIG e no PIG Aprofundamento? No PIG, a gente dá esses elementos básicos de gestão para as pessoas junto com elementos de diálogo, para melhorar o diálogo. Então, a gente faz com que junta uma equipe, elas olham os seus processos, elas são envolvidas nisso. E você, galera, agora que vocês descobriram pontos vermelhos nos seus processos, que tal vocês irem para a prática? Opa, vamos fazer um plano de ação. Beleza. Aí as pessoas levantam, pode deixar que eu resolvo o problema. Vamos arrumar a casa, vamos fazer o 5S, vamos diminuir desperdício. A gente vai passando instrumentos de gestão para as pessoas, as equipes vão dominando e vai ficando cada vez mais autônomas, né? E nesse aspecto, então, a gente tem o quê? Cria as equipes, o PIG faz isso, de criar as unidades gerenciais básicas, que cada vez mais, dominando elementos de gestão, essas pessoas são motivadas a olharem para os seus próprios processos, elas fazem isso com competência, aí elas começam a olhar para resolver problemas, e elas começam a ter iniciativa. É o sonho de 100% dos gestores, como a gente faz as pessoas terem iniciativa? É oferecer para elas as condições. Oferecendo condições, elas assumem responsabilidade, porque o ser humano, ele gosta de ter responsabilidade, porque ele se sente muito bem em fazer algo a partir de si próprio. E aí isso aumenta a eficiência, torna o resultado muito melhor, a produtividade aumenta, né? E nesse sentido, a gente, opa, travou aqui, há um aumento da competência. As pessoas vão ficando cada vez melhores, mais competentes, melhores pessoas e melhores profissionais, porque você está oferecendo, você está deixando instrumentos na mão dela, elas estão evoluindo. Aumenta a conexão entre as pessoas se aproximam, melhora o clima organizacional.
E aí tem um senso de comunidade. Na hora que eu tenho esse senso de comunidade, gente, a alma humana, ela ganha aquilo que é pertencimento. A gente passa muito dentro das nossas vidas nas organizações. Na hora que eu sinto que eu estou dentro de uma comunidade, eu tenho algo que brilha dentro da minha alma porque sou acolhido dentro de um grupo, né? E aí o que que acontece? A organização ganha resiliência porque essas pessoas têm tudo isso na mão. E aí, nesse sentido, isso é autonomia, é um grau de liberdade. A liberdade que as pessoas têm no topo de tomarem decisões e de fazer gestão é dado para elas dentro do seu terreno de atuação. Elas não são independentes, viu, gente? Autonomia é diferente de independência. E tendo autonomia, elas ficarão felizes e serão mais produtivas, tá? Então, eu vou encerrar aqui o meu compartilhamento, tá? Para eu passar para Kirlene. Então, bom dia, né? Para quem eu não conheço, para todo mundo que eu conheço, eu já dei um bom dia ali no início. O Paulo falou aí da liderança horizontal. O tema hoje é times autogeridos, né? Como que eles agem com estratégia. E quando a gente pensa na palavra estratégia, uma ferramenta que é muito utilizada é a matriz SWOT. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho, né, dessa matriz, como é que a gente consegue utilizar ela no nosso dia a dia. Então, vou trazer uma visão diferente da matriz SWOT, mas passar por como ela funciona também para a gente chegar lá. Bom, então, a matriz SWOT, né, ou análise SWOT, ela é uma metodologia muito utilizada para analisar, compreender e prever cenários e possibilidades, né? As empresas, quando pensam em lançar um produto ou quando ela pensa em expandir, abrir uma nova filial, ela normalmente utiliza essa ferramenta para poder entender e fazer essa análise sobre como ela vai fazer isso e a melhor forma para ela chegar nesse caminho, né? Então, ela define as estratégias para melhorar o seu desempenho e ajuda na tomada de decisões mais direcionadas. Assim como outras ferramentas de gestão, como plano de ação, Kanban, o 5S, a análise SWOT também é uma ferramenta de gestão e ela é muito útil. Ela hoje é muito popular, qualquer tipo de empresa utiliza, até porque ela é muito simples de ser preenchida, né, utilizada, e você consegue utilizar de forma diversa, né? Porque você pode utilizar para uma estratégia de empresa, para o lançamento de um produto, ou para um projeto que você quer desempenhar ou já desenvolveu ele, ou até para uma simples ideia que você quer saber se ela consegue, se ela vai para frente ou não. Então, vou contar um pouco da história aqui sobre a origem da matriz SWOT. Você vai ler sobre essa origem, você tem vários caminhos, né? Mas a mais contada é essa aqui, que em 1960, um professor lá da Universidade Americana de Stanford, Albert Humphrey, ele estava num congresso, num seminário, ele apresentou, né, essa possibilidade de análise e estratégia, mas na época chamava de SOFT. E em 1982, um outro professor americano, mas não de Stanford, mas ele era consultor, ele já trabalhava com empresas, ele ajustou essa matriz SOFT em quadrantes, ele posicionou isso em quadrantes e chamou de SWOT, e a partir de então, essa ferramenta ela começou a ser utilizada muito nas empresas. Na década de 80, tinha um boom da indústria, principalmente automobilística, petrolífera, então essa matriz SWOT era muito usada em grandes organizações, em planejamento estratégico. Então, planejamento estratégico é matriz SWOT, todo mundo utiliza. Mas a gente vai ver aqui, nos exemplos que a gente vai trabalhar, que ela é tão simples que a gente pode colocar para fazer análise de coisas mais corriqueiras e simples no nosso dia a dia, e não precisa ser só utilizado para grandes empresas, corporações, para análise de estratégias como, né, de planejamentos assim, bem robustos. Bom, essa é a matriz SWOT, né? Você distribui as palavras SWOT em 4 quadrantes. O S vem da palavra no inglês strength, significa forças. O W vem da palavra do inglês weakness, significa fraquezas. O O, opportunities, que são as oportunidades. E o T, de threats, que são as ameaças. Esses quadrantes também são subdivididos em 4 fatores. Quais são eles? Esqueci de falar, porque pela tradução, né, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, no Brasil ela é conhecida como FOFA, né? Mas
a matriz SWOT, a análise SWOT, o nome é bem forte, bem empregado. Então, ela é dividida em 4 fatores. A gente tem aqui os fatores positivos, são aqueles fatores que agregam, né? Quando eu olho assim para a análise, quais são os fatores que agregam para a minha análise? Eu tenho os fatores negativos, que são aqueles fatores que acabam sendo uma fragilidade do projeto ou da ideia, né? Eu tenho ainda outros 2 fatores, que são os fatores internos, que estão ligados diretamente àquilo que você está analisando, né? O seu projeto, a sua ideia, ou seja, são fatores que eu controlo. E tem os fatores externos, que são aqueles fatores que eu não controlo. O que está fora da minha ideia, o que está fora do meu projeto? Por exemplo, uma guerra está fora do meu controle. Se o dólar sobe, está fora do meu controle. Se tem uma chuva e inunda a plantação, está fora do meu controle. Então, esses fatores externos são aqueles fatores que eu não consigo controlar, ok? Então, a matriz SWOT ela tem essa carinha, né? São os 4 quadrantes. A gente analisa aqui os fatores internos, que são as forças e as fraquezas, é aquilo que eu controlo. E eu tenho os fatores externos, que são as oportunidades e as ameaças, que são fatores que eu não controlo. Tem aqui os pontos positivos que agregam a minha análise e os pontos negativos que estão desagregando ou desfavorecendo a minha análise. Bom, então a análise SWOT, como eu disse, ela não precisa necessariamente estar ligada a planejamento estratégico de empresas grandes, não. Uma simples ideia eu já consigo colocá-la numa matriz e verificar o quanto que ela realmente ela é interessante, ou para um produto, ou para um projeto. Então a ideia aqui é a gente fazer uma análise SWOT de alguns exemplos que a gente vai dar. Então, quando a gente está falando aqui das forças, que são fatores positivos e que eu controlo, porque são fatores internos, né? O que se destaca mais desse projeto, dessa ideia? Quais são as vantagens deste projeto, dessa ideia, né? Aquilo que a empresa ou que o projeto tem de bom. Ou seja, no que a empresa se diferencia das demais? Então, eu tenho que olhar internamente para aquele produto, ideia ou projeto sobre esses aspectos. Quando eu vou pensar aqui nas minhas fraquezas, que são os fatores negativos, mas são aqueles internos que eu controlo, quais são os destaques negativos desse projeto, dessa ideia? O que está atrapalhando? O que vai estar atrapalhando esse projeto? O que pode ser uma desvantagem que pode colocar em xeque a minha ideia? Né? O que deixa a empresa, o projeto vulnerável? Então, esse é o tipo de conceito que a gente tem aqui nesse ponto de fraqueza. Quando a gente vai olhar para as oportunidades, né, que são fatores externos que eu não controlo, eu tenho que pensar o seguinte: quais são os espaços, os gaps, as brechas que eu posso aproveitar? Né? Por exemplo, a pandemia foi uma oportunidade para vários cursos online se deslancharem. Né? Ele abriu possibilidade para a gente estar fazendo, por exemplo, esse bate-papo online. Então, é uma oportunidade que veio de uma pandemia que não tinha controle nenhum, mas que gerou uma oportunidade para N coisas, né? Está disponível, mas ninguém ainda usou. Então, isso é uma oportunidade, é um fator externo que eu não controlo, mas que eu consigo perceber que está ali só esperando alguém utilizar. Em relação às ameaças, está aqui no quadrante dos fatores externos, né? Ou seja, que não está no seu controle, que pode impactar de forma negativa, que vai atrapalhar, que vai desagregar, que pode impactar o meu negócio, a minha ideia, e ela não vai se desenvolver. Então, eu preciso prever os cenários externos que estão ameaçando aquela minha ideia, projeto ou proposta. Bom, a matriz SWOT, para a gente preencher, se divide em 3 etapas. A primeira etapa é definir o objeto de estudo. Ok, o que eu quero analisar? Né? É uma ideia, é um projeto, é um produto? Então, por exemplo, é uma estratégia competitiva da empresa. Então tá, eu sou uma fábrica de shampoos que agora eu vou pensar em abrir uma filial em outro estado. Isso é uma estratégia competitiva. Quem são meus concorrentes que estão naquele estado? Né? Lançamento ou desempenho de um produto. Essa mesma fábrica de shampoo agora vai lançar shampoo para cabelos cacheados.
é um produto, é um lançamento, é um produto novo, então ele tem que avaliar como é que vai ser essa receptividade do mercado. Eu posso viabilizar o projeto, a expansão. Eu quero agora, a minha fábrica produz 1.000 garrafas de 1.000 frascos de shampoo, eu quero expandir para 2.000 frascos. Então, eu preciso fazer uma análise para prever tudo que essa expansão vai trazer de benefícios ou não. Ou posso avaliar de forma, né, mais simples, mais coloquial no nosso dia a dia, sem grandes proporções, avaliar o desempenho de alguma atividade, algum projeto. Por exemplo, a gente estava preparando o IME Bate-Papo, falei, vamos fazer uma análise SWOT para a gente ver como é que vai ser esse IME Bate-Papo, como é que vai ser o horário, né? E é um projeto simples, de uma ideia de algo realizável, mais rápido, mas eu consegui fazer uma análise SWOT para a gente prever como é que seria esse desempenho. A segunda etapa da matriz SWOT é a gente preencher a matriz, ou seja, preencher aqueles 4 quadrantes, os pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. E como é que eu preencho esses 4 quadrantes? Não é legal fazer sozinho. O próprio Paulo trouxe aí na liderança horizontal o quanto que é utilizar, quanto a gente trabalha na liderança horizontal, o diálogo, o processo e a biografia. Então, se a gente reúne a equipe, mais pessoas que têm biografias diferentes, com pontos de vista diferentes, né, vai fazer o diálogo mais rico, vão ter mais ideias, e o processo de preenchimento, o processo de construção da matriz, acaba sendo mais fácil. Então, ao preencher a planilha, é sempre legal ter uma equipe ou ter umas pessoas que te ajudem a pensar nos 4 quadrantes. Eu vou trazer para vocês aqui 3 exemplos. Uma matriz SWOT que a gente preparou para realizar o bate-papo hoje, né, do IM Bate-Papo. Uma matriz SWOT que a gente avaliou o andamento de uma UGB de um cliente, que eu apliquei isso lá. E também a matriz SWOT pessoal, que ela é uma autoavaliação. Bom, no exemplo 1, então, a ideia era realizar o bate-papo de hoje. Então, a gente se juntou, construímos a matriz, e aí eu vou expor para vocês aqui as ideias que surgiram, tá bom? Bom, analisando então os fatores internos, que são aqueles fatores que eu controlo, né? Quais são as forças do IMO Bate-Papo? A gente identificou que o IMO é uma marca forte, a metodologia do IMO é diferenciada, né? Os consultores têm conhecimento, são gabaritados, então isso era uma força do IMO Bate-Papo. Analisando então as fraquezas, ainda dentro dos fatores internos, aqueles que eu controlo, mas pensando nos pontos negativos, quais eram as fraquezas que a gente tinha desse bate-papo? O horário do evento. Faz de manhã, faz de novo, de noite, né? O tempo disponível, 2 horas, é muito ou é pouco, é suficiente? Como é que a gente distribui? Então, era uma fraqueza que a gente tinha ali, algumas dúvidas que a gente tinha em relação a aplicar o bate-papo. Quando a gente está falando de oportunidades, a gente está falando dos fatores externos, aqueles que eu não controlo, né, mas são positivos, aquilo que agrega. Então, quais as oportunidades que a gente identificou ao preparar esse bate-papo? Nós vamos levar conhecimento, né? Mais pessoas vão conhecer o IMO, mais pessoas vão conhecer a metodologia, e esse conhecimento de multiplicar mais em ferramentas que o pessoal já conhece lá do PIG vai ser legal, porque o PIG já tem algumas ferramentas, vai levar uma ferramenta nova, que é a matriz SWOT. Então, joia, isso é uma baita oportunidade. E por último, né, as ameaças, que é um item negativo, mas ele é um fator externo que a gente não controla, ou seja, o conflito de atividade. Se a gente fizer de manhã, aí as pessoas vão estar no horário de trabalho. E se fizer de noite, as pessoas estão cansadas, já tem uma outra atividade, sei lá, inglês, atividade física, está cansado. Então, sempre tinha essa questão aí. Então, quando a gente finalizou, a gente tinha a nossa matriz SWOT preenchida, né? As nossas forças do bate-papo, as nossas fraquezas, ou seja, aquilo que eu controlo, porque o horário do evento, ele era uma fraqueza, mas eu controlo. Se eu faço de manhã ou se eu faço à noite, a decisão é minha, não é? Agora, o conflito de atividades, que é uma ameaça, eu não controlo, porque é da pessoa que vai participar ou não, se ela vai participar ou não, ter esse conflito de atividades. Então, aqui ficou a nossa matriz SWOT do nosso bate-papo. Um segundo exemplo que eu queria trazer para vocês, eu estava num cliente e aplicando a UGB, um restaurante, e a gente estava tendo dificuldade das reuniões acontecerem sem a minha presença. Então, durante os treinamentos foi ótimo, todo mundo participava, ninguém atrasava, né? Toda semana que eu ia lá, o pessoal estava junto, integrava. Quando eu comecei a me afastar aí de 15 em 15 dias para que as reuniões acontecessem nos intervalos,
Chegava lá, e aí, gente, como é que foi a reunião semana passada? Ah, a gente não fez. Ai, como não fez? Ah, não deu tempo. Ah, não sei o quê. Ah, então tá bom. Então vamos fazer. Aí fazia. Daí 15 dias eu voltava, e aí, fizeram a reunião semana passada? Ah, não deu. Ah, não sei o quê. Falei, ih, caramba, isso não vai dar certo. E aí eu tive a ideia de fazer uma análise da UGB junto com essa equipe. Então eu reuni a equipe, falei, vamos parar então, peguei uma folha em branco, entreguei para cada um deles, fui no quadro, expliquei o conceito da análise SWOT e a gente foi preenchendo juntos a análise SWOT. E aí eu vou trazer aqui como é que ficou, né, essa matriz depois que a gente preencheu. Então, aqui é avaliar o desempenho da UGB, essa UGB especificamente do restaurante lá que eu estava trabalhando, né? Então, como forças, eles identificaram que a equipe era muito comprometida. Durante o nosso preenchimento lá da análise SWOT, cada item desse aqui do quadrante ficou com mais de 5 itens, mas eu trouxe só um de cada para poder, né, a gente ter um tempo limitado da apresentação, para trazer como ideia mesmo, como exemplo, tá? Então, a gente identificou lá no restaurante, a UGB do restaurante, que, como força, a equipe era muito comprometida. Tudo que se propunha, eles realizavam, toda vez que tinha treinamento, eles apareciam, né? Mas tinha fraqueza que não estava conseguindo realizar as reuniões. Era uma fraqueza. Apesar de comprometida, as reuniões não andavam. Como oportunidade, eles identificaram que todas as reuniões, todas as vezes que a gente aparecia, que gerava plano de ação, um processo melhorava. Porque tinha algumas situações que os garçons atendiam de forma diferente, algumas mesas, alguns pedidos. E aí eles unificaram esse processo de atendimento, a forma como responde, não tem suco de laranja, só tem refrigerante, refrigerante não tem guaraná, só tem coca. Enfim, eles começaram a padronizar aí o atendimento deles que não tinham. E como ameaça, tinha uma rotatividade grande na empresa, que estava desmotivando até a não realização das reuniões. Então, a rotatividade era uma coisa que eles não controlavam, o que estava acontecendo. Então, dos 12 que a gente começou, 5 já tinham saído da empresa e novas 5 pessoas já tinham ingressado. Então, isso era uma questão que estava incomodando a equipe como um todo. Então, essa é uma forma também da gente avaliar, né, o desempenho da UGB, de como usar a análise SWOT para algo mais próximo da nossa realidade, mais próximo do nosso dia a dia. Lembra que eu falei assim, ela é utilizada lá na década de 80 para análise empresarial, planejamento estratégico, mas ela é tão simples e tão prática que a gente consegue utilizar de coisas mais corriqueiras. Então, a simples UGB de uma equipe ali de 10, 12 pessoas, a gente se juntou e organizamos aí, e após esse cenário, eles conseguiram identificar e perceber que eles poderiam resgatar as reuniões, né? Mais para frente eu vou contar como é que foi essa história, hein? Bom, o terceiro modo que eu queria trazer para vocês é a SWOT pessoal. Eu também fiz essa SWOT pessoal com essa equipe do restaurante, né? Quando a gente finalizou a SWOT da UGB, aí eu entreguei para cada um deles uma folha e eles foram fazer a SWOT do empenho deles, do papel deles de contribuição na UGB. Então, essa SWOT pessoal ela é muito bacana porque ela faz uma autoanálise, né? Você se avalia perante aquele projeto, perante aquele processo, né? O seu desempenho na sua empresa. Ela te ajuda a definir como você está participando ou não, onde que você quer chegar com essa seu envolvimento, né? Te ajuda a evitar planejar metas sem conhecer a sua realidade, então você consegue prever, se eu quero ser promovida na empresa, como é que eu estou em relação a essa promoção? Eu vou conseguir chegar lá? O que eu tenho que fazer, né? Ajuda a identificar fatores que podem facilitar ou dificultar a sua jornada. Isso é importante a gente entender quais são as ameaças que nos atrapalham, né? Ou quais são as oportunidades que eu tenho que podem me facilitar. Ajuda a organizar os objetivos e direcionamento dos próximos passos. Se eu sei que, por exemplo, eu não tenho um curso superior, talvez eu tenha que fazer. Talvez se eu precisar chegar mais cedo, porque eu não estou conseguindo participar das reuniões, talvez eu tenha que mudar o meu horário de ônibus. Enfim, você consegue entender esse movimento que você tem que fazer, né? Para poder melhorar a sua performance dentro da empresa. Então, o exemplo 3 aqui é uma SWOT pessoal, que é como está o meu desempenho na UGB. Então, depois que a gente fez a SWOT da UGB, cada um parou para fazer a sua análise pessoal, né? E aí eu vou trazer para vocês aqui os principais pontos que apareceram lá dessa equipe, né? Meu desempenho na UGB. Então, como força,
eu consigo executar o que me foi passado. Como eles eram uma equipe muito comprometida, toda vez que deixavam um plano de ação com uma atividade para executar, todo mundo cumpria, e no prazo. Né? Então, ele conseguia executar o que me foi passado, pela dedicação que ele tinha. Como fraqueza, surgiu, né, mais de uma vez, o horário da reunião. Eles combinaram no GB o horário e o dia e estava tendo dificuldade de cumprir por causa do horário do dia da reunião. Mas, como oportunidade, eles viram, né, alguns indicaram lá, que eles tinham a possibilidade de serem promovidos dentro da empresa, se não ali, oportunidade fora da empresa, mas que eles estavam entendendo que eles estavam conseguindo enxergar a empresa como o olhar de dono mesmo. Eles conseguiam perceber coisas erradas no dia a dia, na rotina, eles estavam corrigindo coisas que incomodavam, como um simples auditoria 5S, que foi lindo de ver eles fazendo. Então, eles perceberam que eles conseguiram ter oportunidade de crescimento na empresa, participando mais da UGB. E como ameaça, eles tinham a questão lá que estava tendo problema com o horário do ônibus, não estava conseguindo chegar no dia, horário da reunião, porque o horário do ônibus das pessoas estavam atrapalhando, né? E aí, esse aqui foi um retrato, né, que eu trouxe da análise individual lá da equipe, né? Depois eu fiz uma coleta de cada um deles. E para finalizar a SWOT, que é a terceira etapa, né, o que você faz com esse quadrante depois? Você preenche o quadrante, reúne as pessoas, troca ideia, pensa lá em pontos fortes, pontos fracos, quais são as ameaças externas, tal. O que você faz com isso depois? Elabora um plano de ação. Porque você vai ficar com a matriz só para colar na parede? Não faz sentido, ela tem que ter uma função depois. Então, você elabora um plano de ação a partir dessa matriz SWOT. E outra coisa importante é a gente entender quais ações que nós vamos priorizar. E eu vou trazer para vocês aqui a matriz SWOT cruzada, que faz a gente perceber como eu consigo priorizar as ações. Bom, na matriz SWOT cruzada, a gente pode utilizar as nossas forças, né, identificadas na matriz, para neutralizar as ameaças. A gente pode utilizar essas forças também para aproveitar as oportunidades, bem como a gente pode aproveitar essas oportunidades e eliminar as fraquezas. Então, uma vez que a gente identifica os 4 pontos, a gente consegue cruzar essas informações e pensar que os pontos positivos podem suprir os pontos negativos. E foi isso que aconteceu quando a gente preencheu a SWOT do restaurante, da UGB do restaurante, eles perceberam que os pontos fortes, as oportunidades, tinham mais itens do que as fraquezas e as ameaças. Ou seja, tinha muito mais vantagem continuar com a UGB reunindo do que deixar ela acabar. E aí, a gente preenche o plano de ação, que é a terceira etapa. Então, eu vou resgatar para vocês aqui aquela avaliação de desempenho da UGB que eu preenchi lá da equipe do restaurante, né? Que tinha como força, a equipe era comprometida, como fraqueza, não estavam realizando as reuniões, como oportunidade, estávamos melhorando os processos do restaurante, e como ameaça, tinha uma rotatividade da equipe. Então, a gente começou a cruzar essas informações aqui e pensou o seguinte: então, se eu tenho uma equipe comprometida e estou tendo dificuldade de realizar as reuniões, por que não eu reúno a equipe e vou renegociar data e horário, que fica melhor para todo mundo, não é? Até porque já tinha pessoas ali identificando que tinha um problema com o horário do ônibus para chegar na empresa e não conseguia chegar no horário da reunião. Então, uma proposta era reunir a equipe e renegociar um novo dia e horário para as reuniões. Se a gente faz aqui o cruzamento de força e ameaça, a minha equipe é comprometida, mas eu tenho um problema de rotatividade, pessoas novas chegantes que não receberam treinamento completo. Poxa, então vamos combinar, Kelene, será que você pode vir aqui dar um treinamento do IMO para animar a equipe, para falar de liderança horizontal, para os novatos, para fazer uma reciclagem, resgatar na gente esse espírito aí de imbuir liderança horizontal? Então tá, vamos combinar um novo treinamento para essa equipe nova? Então, você consegue apaziguar e diminuir essa diferença aí de conhecimento da equipe, né? Dos veteranos em relação aos novatos. E no terceiro cruzamento, né, que seria as oportunidades e as ameaças, poxa, eles viram que estavam melhorando os processos, estavam unificando a linguagem, o jeito de atender os clientes, mas a rotatividade da equipe estava atrapalhando. Por quê? Porque essas pessoas estavam chegando, não tinham participado do combinado anterior.
Então, a ideia era propor um novo mapa de processos para gerar um novo plano de ação, e aí as pessoas novas e as antigas iriam estar nesse plano de ação e estariam fazendo esse novo mapa de processo. E assim eles poderiam diminuir essa diferença de conhecimento, de envolvimento das equipes, né, mais antiga para a equipe mais nova. Bom, então o que a gente falou aqui? Nós falamos sobre a análise SWOT, nós falamos que ela não é necessariamente só para grandes projetos, estratégias de expansão de empresa, ela pode ser utilizada como uma simples ideia, para um produto, para um projeto e até uma análise pessoal, né? Fazer uma autoavaliação do meu desempenho em relação àquele processo, projeto que está acontecendo. Nós demos 3 exemplos, né, sobre realizar um bate-papo, sobre fazer a avaliação da UGB e a SWOT pessoal, que é uma autoavaliação, né? E nós vimos que você preenche o quadrante, junta as pessoas para poder fazer isso, é legal pensar em grupo para trabalhar ponto de vista diferentes, e depois que preenche, você vai elaborar um plano de ação para você eliminar, né, as ameaças, as fraquezas, utilizando as suas forças, as oportunidades. Então, como benefício da matriz SWOT, a gente tem que ela ajuda a solucionar os problemas, os gargalos, as diferenças, né, que tem, ajuda a tomar decisões mais assertivas e direcionadas, nos ajuda a identificar melhorias de novos produtos ou serviços, né, de possibilidades, nos ajuda no posicionamento estratégico diante da concorrência, e ajuda a priorizar tarefas, né? Então é muito importante a gente ver e identificar esses benefícios que nos ajudam com uma matriz simples, uma análise rápida, direta, a gente junta as pessoas para ouvir os pontos de vista diferentes, porque nos ajuda a entender essas tendências para novos produtos e serviços, seja de uma ideia, de um produto, de um processo, de um projeto, ou de mim mesmo em relação aonde eu estou e aonde eu quero chegar na minha carreira profissional.